Bom dia a todos. Em nome da Polícia Rodoviária Federal, saudamos os que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham através da TV Câmara, em especial todas as escolas participantes do FETRAN, desde o estado do Amazonas, Amapá, ao Rio Grande do Sul. Damos início a mais uma atividade do FETRAN, Festival Estudantil Temático de Trânsito. Em Pouso Alegre, o festival é realizado pela 10ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, contando com o apoio irrestrito da Câmara Municipal de Vereadores de Pouso Alegre. Gostaríamos também de ressaltar a colaboração da OAB Subseção Pouso Alegre, da Secretaria Municipal de Trânsito e do Corpo de Bombeiros de Pouso Alegre. O FETRAN é um projeto nacional da Polícia Rodoviária Federal que envolve quase 200 mil estudantes, sendo desenvolvido em mais de 100 municípios em todo o Brasil. Este ano, estarão participando do tribunal os alunos das escolas da Escola Municipal Dr. Ângelo Consoli, das escolas estaduais Monsenhor José Paulino, Presidente Bernardes e Dr. Luiz Pinto de Almeida, de Santa Rita do Sapucaí. Nossos agradecimentos aos gestores, coordenadores, professores, alunos e todos aqueles que colaboraram para a realização dessa atividade. Os alunos estarão julgando um jovem motorista pelo crime de homicídio na condução de veículo automotor. Os objetivos da atividade é aprofundar a análise e estimular o debate sobre o tema embriaguez ao volante e ainda excesso de velocidade e falta de uso do cinto de segurança, condutas que causam milhares de mortes no trânsito em nosso país. Para análise e discussão de nosso tribunal, escolhemos um acidente fictício mostrado no clipe da banda Simple Plan, que assistiremos agora. I try to see, but I'm blinded by the white light. I can't remember how, I can't remember why I'm lying here tonight, and I can't stand the pain, and I can't make it go away. No, I can't. Try to make a sound, but no one hears me. I'm slipping off the edge, I'm hanging by a thread. I wanna start this over again. So I try to hold on to a time when nothing happen to me.
Esclarecemos que, na vida real, o acusado não seria levado a um júri popular. Entretanto, pedagogicamente, a simulação de um tribunal se mostra bastante adequado a nosso propósito, uma vez que desperta grande interesse em nossos estudantes, levando-os a intenso trabalho de pesquisa, ao estudo e desenvolvimento de estratégias, e, principalmente, ao aperfeiçoamento da redação e oratória. Ressaltamos que, longe de buscarmos a técnica do direito, senhores, o júri foi moldado a termos uma abrangência motivacional. E gostaria de, a oportunidade, de agradecer o empenho dos policiais, Rodrigo Oliveira, Raquel Guilhom, Felipe, Amílcar Sabará e ao chefe da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Pouso Alegre, inspetor Emerson, a todos que se dedicaram para que a gente pudesse levar à frente essa atividade, que foi um grande desafio. Enfim, para dar início aos trabalhos nesse tribunal, convido os alunos da Escola Municipal Dr. Ângelo Consoli para presidir o tribunal, o aluno Gustavo Henrique Lopes Ferreira, auxiliado pela aluna Valentina Pires Murilo Miranda. E ainda, no papel de réu, o aluno Júlio Costa. Bom dia, senhoras e senhores. Para que possamos executar nossas atividades, é fundamental que todos permaneçam em silêncio, desliguem seus celulares ou coloquem no modo silencioso. Contando com o entendimento de todos, daremos início a esta sessão de julgamento. Peço à auxiliar Valentina que apresente os componentes da equipe de acusação e defesa. A acusação estará a cargo dos alunos Breno Santiago, na função de promotor, e Jennifer Gonçalves, na função de advogada assistente. A defesa estará a cargo da aluna Jéssica Dias, na função de advogada de defesa, e Isabela, na função de advogada assistente. As partes podem tomar seus lugares. Solicito aos jurados que tomem seus lugares à medida que forem anunciados. Da Escola Estadual Presidente Bernardes, os alunos Anne Caroline Gonçalves, Milena de Melo Castro, Lauane Aparecida da Silva Araújo, Cleison Pereira dos Santos, Narimã Mariana dos Santos, Letícia Melo da Silva, Roger de Araújo Moraes. Da Escola Estadual Monsenhor José Paulino, os alunos Antônio Carlos Inácio e Luana de Souza Lima. Da Escola Estadual Dr. Luiz Pinto de Almeida, os alunos Manuela Costa Capistrano Cunha e Pedro Guilherme Fernandes Oliveira. Havendo o número legal de jurados, declaro aberta e instalada esta sessão de julgamento. Será submetido a julgamento o processo penal que a Justiça Pública move contra o réu pelo crime de homicídio na direção de veículo automotor. Jurados, podem se sentar.
Para o juramento do Conselho de Sentença, peço para que vocês fiquem de pé um momento, por favor. Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com os ditames da Justiça. Alguém do júri não concorda com os termos? Podem se sentar. Será apresentada agora as principais peças dos autos. A primeira peça. Imagens obtidas a partir de câmeras instaladas na rodovia e no interior dos veículos. Segunda peça. Boletim de acidente de trânsito, confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal. Na página 1, destaca-se que o acidente ocorreu às 23 horas, que chovia no momento do acidente e que a pista estava molhada, e que os equipamentos obrigatórios dos veículos estavam em perfeito funcionamento. Na página 2, tem-se que os dois condutores são habilitados, que o condutor 1, réu, havia ingerido bebida alcoólica, sendo constatado, através de etilômetro, o valor de 1,10 miligramas de álcool por litro de ar, que a vítima não estava utilizando cinto de segurança, e que não foi possível realizar o teste de etilômetro nesta condutora. Na página 3, consta que o velocímetro do réu, em virtude da colisão, travou em 80 km por hora, e ainda a seguinte narrativa. Conforme averiguações realizadas no local do acidente, corroboradas pelos vestígios, o condutor do veículo 1, sob efeito de álcool, imprimindo velocidade superior à permitida para o local e sem atenção indispensável à segurança de trânsito, quando perdeu o controle do veículo, invadindo a contramão de direção, vindo a colidir com o veículo 2, que trafegava em sentido contrário. Dos fatos, geram danos materiais nos veículos e a morte da condutora de veículo 2. Página 4, o croquis. Terceira peça. Laudo necroscópico. Foi negativo para álcool etílico e demais agentes toxicológicos pesquisados para a condutora. Quarta peça. Laudo pericial do local do acidente. O laudo de exame local
aponta que a causa determinante da colisão foi o fato do réu estar com a capacidade psicomotora alterada e imprimindo a velocidade maior que a permitida para o local, de 80 km por hora, vindo a perder o controle do veículo e causar a colisão dos veículos, e assim o evento morte. Quinta peça. Termo de denúncia feita pela promotoria. O denunciado, condutor do veículo 1, com manifesta imprudência, ao conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em velocidade incompatível, vindo a colidir contra o veículo 2, que vinha em sentido oposto, causando a morte da condutora. Assim agindo, teria assumido o risco de produzir a morte da condutora. Sendo seus atos determinantes, está o denunciado em curso nas disposições e sanções do artigo 121, caput, combinado com artigos 18, inciso 1, combinado com artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, combinado com artigo 70 do Código Penal. Iniciará agora o debate entre acusação e defesa. Solicito que as partes se aproximem. Os debates deverão ocorrer em alto nível, devendo ficar restrito apenas para divergências de opiniões e pensamentos. Não será tolerado neste tribunal nenhuma falta de respeito. Podem retornar aos seus lugares. Com a palavra, a promotoria. Aproxime-se. O senhor tem até 20 minutos para promover a acusação. Cumprimento a Vossa Excelência, auxiliares. Um bom dia ao público geral. Eu sou o promotor, Breno, e eu gostaria de cumprimentar principalmente os senhores jurados. Hoje é um dia muito importante. Hoje é um dia em que os senhores decidirão o futuro não só de um indivíduo, mas os senhores também decidirão o futuro de uma sociedade. Eu represento aqui essa sociedade. Uma sociedade que não aguenta mais conviver com indivíduos que são irresponsáveis no trânsito e que colocam em risco a vida não somente dele, mas como de outras pessoas também. Antes dos senhores tomarem qualquer tipo de escolha, antes dos senhores tomarem qualquer tipo de decisão, é importante, em todos os casos, que conheçamos bem os fatos, que conheçamos realmente como tudo aconteceu, para que o que sejam decididos sejam coisas leais, sejam coisas justas e não principalmente equívocos. Era uma noite, dia 20 de maio, às 11 horas, para ser mais específico. Chovia no local, ou seja, a pista estava molhada, o que aumenta bastante o risco de ocorrerem acidentes de trânsito. Só que não para por aí. Além de o tempo estar meio chuvoso, a pista está molhada. Outro detalhe é bastante importante. Não havia sinalização horizontal nessa pista simples de 2 faixas de rolamento. Então, eu peço que os senhores reflitam. Bom, à noite, chuvoso, já não havia sinalização horizontal. O que seria sinalização horizontal? As faixas na pista. A atenção que os motoristas devem ter nesse tipo de situação deve ser redobrado. Ele não deve ser, principalmente, banal. Ele tem que tomar um dobro de cuidado. A vítima, ela vinha em um sentido, respeitando as leis de trânsito, abaixo da velocidade permitida. Ela estava
de acordo com a lei. Só que nem todas as pessoas que conduzem veículos automotores, eles têm essa consciência, eles não têm esse senso de responsabilidade no trânsito. E é o caso desse indivíduo que os senhores veem aqui. Esse indivíduo que, de um modo violento, de um modo agressivo, acertou o carro da vítima e tirou a vida dela. Esse indivíduo aqui, que hoje parece com uma feição meio abatida, não estava assim antes do acidente. Até porque um acidente, ele acontece, mas há motivos que levam ao acontecimento desse acidente. E esses motivos, no caso deste infrator, são graves, não são quaisquer motivos, são motivos fora da lei. E para não ficar restrito somente às minhas palavras, a gente trabalha com evidências, a gente trabalha com provas. E eu gostaria, com a permissão do meritíssimo, a apresentação de um vídeo para os senhores, que mostra o exato momento em que esse indivíduo, ele se embriaga, ele consome bebida alcoólica, ele assume o risco de dirigir embriagado e ele tira a vida de uma jovem. Autorizada a execução do vídeo. Peço que os senhores prestem muita atenção nas imagens que verão neste momento. Ele parece lúcido para vocês? Ele parece ter a capacidade de dirigir? Olhem bem para essas imagens. Ela atingiu o carro dele ou ele agressivamente atingiu o carro dela? Bom, vocês viram aqui o que aconteceu. E para não ficar também restrito ao vídeo, o consumo de bebida alcoólica por parte dele foi constatado por essas imagens. E a Polícia Rodoviária Federal, veja bem, não é suposição minha, a Polícia Rodoviária Federal constatou por meio do BAT. O que seria o BAT? BAT é o Boletim de Acidentes de Trânsito. Nesse boletim, como foi lido pelo auxiliar do juiz, ele comprovou, por meio do etilômetro, por meio do exame do bafômetro, que esse indivíduo aqui, ele bebeu, ele estava sobre grandes índices de embriaguez. Para explanar melhor a respeito do assunto dos efeitos alcoólicos no organismo, com a permissão da excelência, eu gostaria da presença da doutora Thalita. Ela é neurologista, médica neurologista, e ela vai explicar para vocês exatamente os efeitos alcoólicos no organismo humano e a sua relação com essa violência no trânsito. Excelência. Que entra a médica neurologista, conforme solicitado pela acusação. Bom dia, doutora. Por gentileza, faça uma explanação a respeito do que foi constatado em termos de álcool e o seu relacionamento, tanto com o organismo humano quanto com a violência no trânsito. Primeiramente, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de apresentar um vídeo informativo sobre o assunto. Quando você bebe, 80% do álcool é absorvido no intestino delgado, 20% é absorvido pelo estômago e vai direto para a corrente sanguínea. Por isso que estar bem alimentado ajuda. Ou seja, com a barriga cheia, o intestino demora mais a absorver o álcool. Uma vez na corrente sanguínea, o álcool é levado a todos os tecidos do corpo e ao cérebro. Lá, ele afeta o sistema nervoso central e influencia os principais centros de controle, principalmente os de coordenação motora e a capacidade de tomada de decisão. Bom, como todos podem ver, o álcool na nossa corrente sanguínea afeta principalmente o nosso sistema cerebral, causando total descontrole e perda de reflexos. Doutora, como são realizados os testes de embriaguez? Os policiais utilizaram um equipamento chamado etilômetro. Esse equipamento serve para medir a quantidade de álcool presente na corrente sanguínea, através do ar expelido pelos pulmões. É um equipamento importado dos Estados Unidos que é totalmente preciso. Ele é anualmente aferido pelo Inmetro. Doutora, no caso desse acidente de trânsito, quais foram os valores obtidos? Para se ter uma ideia, 0,34 é o índice considerado para a constatação de crime de embriaguez ao volante.
Já no caso em tela, o condutor apresentava 1,10 miligramas, ou seja, são quase 4 vezes a mais do que esse índice, o que teve como principal consequência a diminuição da sua capacidade psicomotora, afetando diretamente a sua condição para a condução do veículo. Doutora, caso esse indivíduo aqui não tivesse consumido bebida alcoólica, a sua capacidade, o seu organismo, ele poderia ter evitado o acidente de trânsito? Provavelmente sim. Excelência, a acusação não tem mais perguntas para a médica. A defesa tem alguma pergunta à médica apresentada? Sem perguntas, meritíssimo. Doutora, pode se sentar. Promotor, prossiga com a palavra. Obrigado. Senhores, alguém bebe por acaso? Alguém escolhe consumir o álcool simplesmente por acaso? Creio que não. Creio que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele sabia exatamente o que ele estava bebendo. Ele sabia exatamente que estava entrando no seu carro. Ele assumiu o risco. E não só assumiu, como eu disse anteriormente, tirou a vida de uma pessoa. Por escolhas inconsequentes. Por consumo alcoólico. Quantas propagandas nós vemos? Quantas campanhas nós vemos a respeito de bebida e trânsito, que são coisas que não combinam de forma alguma. Ele tinha o conhecimento do que ele estava fazendo, então ele não é nenhum coitado. Não resta dúvida de que ele sabia exatamente os atos que cometeu. Mas não para por aí. Existe um outro fator que levou este indivíduo aqui a tirar a vida de uma jovem. Uma jovem, assim como vocês, assim como nós aqui. Uma jovem que tinha sonhos, uma jovem que tinha metas, uma jovem que tinha objetivos em sua vida. E de modo inesperado teve todos esses objetivos tirados dela. Esse indivíduo aqui estava muito acima da velocidade permitida no local. O que também resultou nesse acidente. Para uma melhor explanação a respeito do que se diz respeito, à questão de velocidade, eu gostaria, com a permissão da excelência, a presença de um perito em acidentes de trânsito. Veja bem, não é qualquer pessoa, é um perito em acidentes de trânsito que vai explanar para vocês o que aconteceu naquele dia e como isso aconteceu. Que entre o perito como solicitado pela acusação. Bom dia, doutor. Por gentileza, creio que todos, inclusive os jurados, nós queremos saber o que exatamente aconteceu. O que foi constatado em termos de velocidade e em termos de consequências nesse acidente de trânsito? Primeiramente, bom dia a todos. O boletim de acidente de trânsito concluiu que o veículo do réu era conduzido a uma velocidade de 80 km por hora, enquanto a vítima conduzia o seu veículo a uma velocidade de 55 km por hora. E a velocidade máxima permitida no local do acidente, em virtude do túnel, com o estreitamento da pista, era de 60 km por hora. Estas velocidades foram estimadas a partir de levantamentos e medições realizados no local do acidente, como marcas de frenagem, nível de deformação nos veículos, análise dos velocímetros e os tipos de lesões nas vítimas. O boletim de acidente de trânsito também concluiu que a velocidade do impacto entre os veículos ocorreu a aproximadamente 135 km por hora, o que nessa tamanha velocidade causa uma imensa desaceleração dos corpos. Se o réu, no momento do acidente, estivesse a velocidade permitida para o local, ele poderia ter evitado o acidente ou, pelo menos, ter diminuído o impacto, o que poderia ter evitado que a vítima viesse a óbito. Senhor meritíssimo, a acusação não tem mais perguntas para o perito. A defesa tem alguma pergunta ao perito apresentado? Sem perguntas, meritíssimo. O senhor pode se sentar. Promotor, prossiga com a palavra. Senhores, em momento algum, vocês viram eu usar aqui de suposições, de coisas abstratas. Eu trabalhei aqui com provas concretas, com coisas reais que de fato aconteceram. Este indivíduo aqui, ele tem uma culpa. Ele tem que assumir a responsabilidade daquilo que ele fez. Ninguém está pedindo para tirar a vida dele, ninguém está pedindo para jogar ele em qualquer lugar, não.
A gente só quer o quê? Que a justiça seja feita e que ele pague pelo que ele fez. A conduta imoral desse indivíduo aqui não afetou somente a vida de uma jovem. Ela também tinha uma família. Como você acha que a família dela vai reagir após a perda de uma filha? Você acha que o sofrimento, a dor, a saudade, a lembrança dessa jovem não vai machucar o coração deles e eles vão levar um tempo para se recuperar disso? Veja bem, o mínimo que deve ser feito aqui neste lugar é a condenação deste indivíduo. Isso, de modo algum, vai tirar a dor que a família está sentindo, de modo algum, o sofrimento vai ser retirado. Não. Isso é só para amenizar a dor. Porque imagina uma família que perde um ente querido, ainda tem que saber que um indivíduo que tirou a vida dela está solto por aí, ameaçando não só a vida da que morreu, mas também a vida de outras pessoas que convivem no meio da sociedade. Embriaguez e excesso de velocidade foram os motivos pelo qual esse homem cometeu um crime, tirou a vida de uma pessoa. Ele merece ser condenado, porque ele está fora da lei, ele está fora do que a justiça delimita. Os senhores hoje têm a responsabilidade de escolherem se fica do lado dele, de um lado criminoso, ou se ficam do lado correto, o lado da lei, e respondem como acharem melhor, com imparcialidade, assim como foi dito. A decisão está totalmente na mão dos senhores. Eu espero que os senhores, dotados de responsabilidade e bom senso, tomem a melhor decisão possível. Excelência, a acusação encerra o seu discurso. Pode se sentar. Com a palavra, a defesa. Bom dia, excelentíssimo juiz de direito, através do qual cumprimento todos os jurados e demais presentes a essa sessão. Queremos provar que o réu não deu causa ao acidente e que a morte da vítima foi um acontecimento triste, trágico e difícil de aceitarmos, mas uma fatalidade, pois milhares de acidentes de trânsito acontecem todos os dias, em todos os lugares do nosso planeta. Entretanto, nesse acidente ocorrido à noite, com muita chuva, sem sinalização horizontal, como se não bastasse todo o trauma que o meu cliente levará para o resto de sua vida desse acidente, a acusação ainda insiste em acusá-lo, fazendo uma acusação injusta e sem nenhum fundamento, como se ele fosse o responsável pela morte da vítima. Senhores jurados, não podemos permitir essa injustiça com esse jovem. Ele já foi punido o suficiente. Está aqui sozinho, isolado e traumatizado, sendo acusado por uma morte que ele não teve a responsabilidade. Por isso, senhores, peço que avaliem com muita atenção o que será a partir de agora e não se deixem levar pelas suposições incoerentes da acusação, pois, do contrário, estaremos cometendo uma grande injustiça com esse jovem. Senhores jurados, como dito antes, a via encontrava-se com uma deficiência da sinalização horizontal. Gostaria, meritíssimo, de mostrar as imagens do vídeo para provar. Autorizada a execução do vídeo. Senhores, como podemos observar, a via se encontrava totalmente sem sinalização horizontal. E é mais do que natural que qualquer pessoa se confunda diante dessa situação. Existe um órgão que é responsável por essa via. No entanto, não fez nada. Eles foram omissos, e a omissão também é crime, e contribuiu para a morte dessa jovem. No entanto, aqui, está sendo responsabilizado como se ele fosse culpado pela morte dela. Várias pessoas também passaram pelo local e viu como a via se encontrava.
No entanto, ninguém registrou nenhuma queixa. Essas pessoas também foram omissas e contribuiu para a morte da vítima. É justo, senhores jurados? É justo? Responsabilizado? É justo isso? Senhores jurados, meu cliente nem eu mesmo conhecia a vítima. Vocês acham que ele realmente teria planejado? Vocês acham que ele realmente teria planejado um acidente utilizando o seu próprio corpo, o seu próprio veículo, colocando em jogo a sua vida? E além disso tudo, a vítima se encontrava distraída no momento do acidente. Para mostrar a importância da sinalização e como ela teria evitado que o meu cliente ou qualquer outra pessoa se perdesse diante dessa situação, gostaria, meritíssimo, de chamar a doutora Gabriela, engenheira de trânsito. Que entra especialista, conforme solicitado pela defesa. Doutora, por gentileza, faça uma explicação mostrando como o meu cliente ou qualquer outra pessoa se perderia diante dessa situação. Bom dia a todos. Como já foi dito, no local não havia sinalização horizontal, como a gente analisou na imagem do vídeo. Na ausência dessa sinalização horizontal, que é justamente aquela faixa amarela que tem por objetivos fazer a separação da via e orientar o motorista qual o local mais propício à ultrapassagem, torna difícil a percepção do motorista em relação à sua posição na via. Além dessa faixa, deveria ter sido fixada na mesma o catadióptrico, mais conhecido como olho de gato. Ele auxilia o motorista no trajeto a ser percorrido e, quando o farol reflete sobre ele, ele brilha, tornando melhor a visão do motorista. Sem mais perguntas, meritíssima. A acusação tem alguma pergunta ao especialista apresentada? Não. A especialista pode se sentar. Defesa prossiga com a palavra. Mas ainda, senhores jurados, com tudo isso, temos outro fator que foi o responsável pela morte da vítima. Ela, infelizmente, por um mero descuido, não utilizava o principal equipamento de segurança de um veículo, o cinto. Todo mundo sabe que, ao entrar no veículo, a primeira coisa a se fazer? Cinto de segurança. A vítima também foi imprudente. Ela mesma contribuiu para sua própria morte. No entanto, somente ele está aqui, sendo acusado por um crime que ele não cometeu. Estamos aqui para julgar a morte da vítima. No entanto, se ela estivesse utilizando o cinto de segurança, estaria aqui presente hoje. Existem leis que também é obrigatório o uso do cinto. Assim como também existem leis para que a pessoa não dirija um veículo alcoolizado. Da mesma forma que meu cliente foi imprudente, a vítima também foi. E para mostrar a importância do cinto de segurança, gostaria, meritíssimo, de chamar o Dr. Iago, especialista de equipamentos de segurança de veículos automotores. Que entra especialista conforme solicitado pela defesa. Doutor, por gentileza, faça uma explicação mostrando a importância desse equipamento, o cinto, e como ele teria evitado a morte da vítima. Primeiramente, bom dia a todos aqui presentes. O cinto de segurança é um equipamento de alta tecnologia, fabricado para evitar que o condutor do veículo bata em qualquer partidura interna do carro. Para se ter uma noção, em um acidente de trânsito, o peso da pessoa pode se multiplicar em 15 vezes, lembrando que o peso da pessoa só pode suportar 3 vezes o peso do seu corpo. O cinto de segurança, com o auxílio do airbag, pode evitar grandes lesões ou casos fatais, se usado da maneira adequada. O airbag tem como função de evitar o impacto do condutor no painel de instrumento ou ser lançado para fora do veículo. Lembrando que o equipamento só é eficaz com o auxílio do uso de cinto de segurança. Com o cinto de 3 pontas, a chance de se machucar em um acidente de trânsito ou uma vítima fatal é de até 4 vezes maior. Doutor,
com todo o seu conhecimento, é possível afirmar que meu cliente está aqui hoje, senhores jurados, intacto, sem ferimento algum, porque utilizava o cinto de segurança? E ainda que se a vítima estivesse utilizando esse equipamento, teria evitado a sua morte? Então, como foi dito anteriormente, o cinto de segurança de 3 pontas, ele aumenta 4 vezes a chance da vítima sobreviver, o que teria evitado a morte da condutora. Sem mais perguntas, meritíssimo. A defesa tem alguma pergunta ao especialista apresentado? Não, meritíssimo. Pode se sentar. Senhores jurados, recapitulando. Noite chuvosa, pista sem sinalização horizontal. A vítima distraída no volante e ainda se encontrava sem o principal equipamento de segurança, o cinto. Só isso já seria mais do que suficiente para eliminar o réu de qualquer culpa. A vítima é vítima de sua própria imprudência. Senhores jurados, como podemos dizer que o réu não fugiu do local por não estar consciente se ele teve a total consciência de chamar o resgate, de permanecer no local e ficar lá até que a remoção da vítima ocorresse? Ele que tanto lutou pela vida da vítima, ele que chamou o resgate e permaneceu no local, ele que já foi punido com a prisão e ainda terá que arcar com os custos judiciais e do conserto do seu veículo. Ele que está traumatizado, que está sozinho e sofrendo. Tudo isso, senhores jurados, porque a acusação insiste em fazer uma acusação injusta e infundada, colocando ao meu cliente toda a culpa de vários fatores que foram determinantes para a morte da vítima, inclusive a imprudência dela mesma de não utilizar o cinto de segurança. Resta claro, senhores, que se ela estivesse utilizando o cinto, ela estaria aqui presente. A defesa encerra, meritíssimo. Pode se sentar. Indago a promotoria. Quer fazer o uso da réplica? Sim, meritíssimo. O senhor tem até 5 minutos para a réplica. Senhores, vejam bem o que está acontecendo aqui. Em momento algum eu utilizei de informações infundadas, de informações desleais, de informações mentirosas. Tudo que foi mostrado aqui por minha parte até os senhores foi de veridicidade completa. Sabe, nós estamos repletos de meios de comunicação que nos informam diariamente a respeito de morte, a respeito de acidente e a respeito de injustiça que são cometidas diariamente. Pessoas como nós, que têm uma responsabilidade, pessoas como nós que têm noção, que têm integridade, se revoltam. Sabe por que essas pessoas se revoltam com tanta injustiça que acontece? Porque eles não conseguem fazer com que a justiça aconteça. Porque eles não têm poder de colocar aquele criminoso atrás das grades. Porque eles não têm a possibilidade de colocar aquele que merece aonde ele merece. Hoje, os senhores têm essa oportunidade. A oportunidade de fazer justiça. A oportunidade de colocar um criminoso no local que lhe é devido. Alienar é fácil. Eu tirar a responsabilidade dele por meio de um discurso muito distorcido é fácil. Eu tirar a pena dele, tirar tudo que ele merece e jogar para outras coisas. Ah, a culpa não foi dele, a culpa foi da sinalização. Ora, mas quantas pessoas passaram naquele local ali? E quantos acidentes aconteceram? Ele hoje está de fato aqui, sozinho, isolado, traumatizado. Ele está aqui. E a vítima? Onde ele está? Ela pode responder por si? Não. Este indivíduo aqui merece receber aquilo que ele fez. O Estado pode até ter um tipo de omissão, sim, mas eu te pergunto, se justifica um erro apontando um outro erro existente? Eu justifico se quer uma falha minha apontando uma falha dele? Não se justifica. O errado é o errado, independente de quem comete. E hoje foi ele quem cometeu.
Hoje foi ele que destruiu toda a vida de uma jovem. Hoje foi ele quem tirou a vida de mais uma pessoa, entre aspas, qualquer. Coloque-se no lugar da família. E se fosse um irmão seu? E se fosse um pai, uma mãe? E se fosse alguém que você gosta muito, que você sempre está convivendo, que você sempre está ali junto, e essa pessoa fosse retirada da sua vida? Você teria uma atitude igual a que você terá com ele? Vamos ser coerentes, não só com nós mesmos, mas vamos ser coerentes com a justiça que os senhores deverão fazer no dia de hoje. A decisão é inteiramente dos senhores, e eu espero que os senhores tomem a melhor decisão possível. Senhor Meritíssimo, meu discurso está encerrado. Pode se sentar. Com a palavra, advogado de defesa do réu, que terá até 5 minutos para promover a tréplica. Senhores jurados, como dito pela acusação, alienação é a palavra que aqui define. Estão transmitindo ao meu cliente vários fatores que foram determinantes para a morte da vítima. Senhores jurados, coloquem-se no lugar dele. É justo? É justo colocar toda a responsabilidade em cima dele? Como dito pela própria acusação, ele foi imprudente, mas a vítima também foi imprudente ao não utilizar o cinto de segurança. E todo mundo sabe que é o que você deve fazer ao entrar num carro. A vítima foi a responsável pela sua própria morte. Se ela estivesse utilizando, estaria aqui hoje. Estaria aqui. No entanto, somente o meu cliente está aqui, sozinho. Ele está traumatizado. É justo acabar com a vida de um inocente? Ele tem a vida inteira pela frente. Já perdemos uma vida, vamos perder outra? É isso que os senhores querem? Acredito que os senhores, dotados de um senso de justiça, não deixem isso acontecer. Não deixem essa injustiça acontecer com ele. Pois, do contrário, vamos estar perdendo mais uma vida. As imagens mostram claramente quando o meu cliente lutou pela vida da vítima. Ele que ficou até quando a remoção dela acontecesse. Ele que pediu o resgate. Ele que é réu primário. Senhores jurados, ele é réu primário. Ele nunca cometeu nenhum crime antes. E vocês vão puni-lo por isso? Vários fatores contribuíram, inclusive a omissão do Estado. Se é para fazer um julgamento justo, vamos chamar aqui todos que foram responsáveis pela morte dela. O Estado, inclusive a própria vítima. Acredito que os senhores não deixarão essa injustiça acontecer. Não vamos permitir perder mais uma vida, senhores jurados. A defesa pede a absolvição do réu, lembrando que estamos aqui para julgar a morte da vítima. Na dúvida, senhores jurados, não façam nenhuma injustiça com o réu. A defesa encerra, meritíssimo. A senhora pode se sentar. Senhores jurados, daremos início à votação dos quesitos. Peço ao auxiliar deste tribunal, Valentina, que conduza os jurados para a sala secreta para realizarem a votação. Aos presentes, informo que faremos uma breve votação. Peço para que vocês permaneçam sentados no seu lugar até o final da votação.
Ordem no tribunal. Será retomada essa sessão de julgamento. Jurados, qual é o veredito? Excelência, o júri chegou ao veredito. Por 8 votos a 3, os jurados decidiram que o réu é culpado. Obrigado. Todos de pé para a leitura da sentença. Todos de pé para a leitura da sentença. Terminada a votação dos senhores jurados, tenho por autorizada a condenação do réu e passo a proferir a sentença. Os senhores jurados reconheceram, por maioria dos votos, que o réu cometeu o delito de homicídio na direção de veículo automotor, estando este com capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Afirmando, também por maioria dos votos, a existência de atenuante em razão do réu ter permanecido no local do ocorrido. Em face de tal deliberação do Conselho de Sentença, após considerar conduta do agente e circunstância do crime e demais determinações legais, ao fixar a pena, entendi que a sanção deve ir além do mínimo e considerando os atenuantes, em razão pela qual condena o réu ao cumprimento, em estabelecimento adequado, em 6 anos de reclusão, inicialmente cumpridos no regime semiaberto, e suspensão da sua carteira de habilitação por 24 meses. Custas pelo réu. Transitada em julgado, anote-se, comunique-se e lança-se seu nome do réu no rol dos culpados. Publicado em plenário, registra-se. Gostaria, nesse momento, em nome dos alunos que participaram deste júri, agradecer à Polícia Rodoviária Federal e à Secretaria Municipal de Educação pela oportunidade de estar participando de mais esta edição do FETRAN. E, de modo especial, nossos professores, orientadores, coordenadores e diretores pelo carinho, incentivo e apoio para que pudéssemos participar desta atividade tão desafiadora. E, finalmente, a todos que estiveram aqui presentes, nosso muito obrigado pelo carinho e respeito. Passo a palavra ao inspetor João Eustáquio para as considerações finais. Mais uma vez, de forma bastante polêmica, que agrada a alguns e desagrada a outros, nosso Conselho de Sentença decidiu, graças à atuação determinante do grupo de acusação, pela condenação do réu, por 8 votos a 3. Contudo, foi a elegância, a categoria e a estratégia da defesa que garantiu a ele a condenação pela pena mínima. A atuação brilhante de todos, inclusive daqueles que presidiram o tribunal e dos jurados que votaram e engrandeceram mais uma vez esse importante tribunal. A unanimidade nesse tribunal somente é o talento de todos os alunos, dedicação e garra de cada um de vocês. Peço a todos os alunos que participaram que fiquem de pé ao centro, por gentileza. Gostaríamos de retribuir a dedicação de vocês com uma efusiva salva de palmas. Assim, infelizmente, encerramos a nossa atividade. A Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria Municipal de Educação agradece a presença de todos, aqueles que nos acompanharam pela TV Câmara, e desejamos a todos um excelente dia. Muito obrigado.